Compas, tem muito elemento que já foi colocado agora nessa manhã, por isso mesmo, Vanildo, eu brinco que é um encontro nacional aqui, é uma presença de tanta gente, então tem um pouco elemento a acrescentar aqui. Eu vou tentar rapidamente, nesses meus 10, 15 minutos que eu tenho aqui, trazer alguns temas que eu acho importante da nossa tática do MST neste próximo período. Eu queria gastar um pouco de energia com isso, é as tarefas que o nosso movimento precisa pegar, ajudar a fazer e organizar. E por que nós temos que fazer isso? Porque tem uma conjuntura muito diversa, conforme todos já colocaram nesse desafio, uma situação de pandemia, uma crise que talvez a nossa geração não imaginava que nós estaríamos em 2021 com Bolsonaro e com uma crise de pandemia dessa natureza, aonde teríamos que ficar todo mundo escondido da forma que estamos ficando. Então, as responsabilidades para todas as organizações, em especial para o MST, acaba sendo muito grande. Então, diante disso, o que é o primeiro elemento que eu quero chamar a atenção? Primeiro, do ponto de vista da luta de classe brasileira, nós estamos no processo de enfrentamento muito pesado com o bloco golpista que fez o golpe no país em 2015, iniciou, se consolidou em 2016 e hoje consegue ter uma hegemonia política em três áreas muito importantes que nós não podemos descuidar. A primeira hegemonia deles é no campo militar, e quando eu falo militar não é somente exército, são as forças de repressões de todos os níveis, polícias militares, serviço de segurança, ama o bolsonarismo. Segundo componente, uma hegemonia na área na economia. Vocês veem que a Globo fala mal do Bolsonaro, mas não fala do Guedes. Não é contra a autonomia do Banco Central. Você vê que tem uma crise política em todas as áreas, mas o agronegócio continua bolsonarista como nunca e ganhando muito recurso. Então ele tem uma hegemonia na economia em todas as suas direções. E por fim, o bolsonarismo ainda tem e se consolidou uma hegemonia e um bloco de apoiadores que vai de setores médios e setores pobres, inclusive dialogando e namorando base social dos nossos movimentos do MST, que entra ora pelo discurso de raiva, ora pela pauta das igrejas e ora pela pauta econômica, o auxílio emergencial. Então, essas três articulações que o Bolsonaro conseguiu, não é fácil ser derrotada. Uma hegemonia militar, uma economia e ter chegado nas áreas populares que nós conhecemos como um todo. Quais são as três grandes consequências ou contradições, doutor Clóvis, que eu acho que era importante nós monitorar deles? Primeiro, se nós vamos conseguir criar um clima na sociedade para nós bater no Bolsonaro esse ano em função da pandemia. O início de ano me parece que foi bom fazer luta contra o Bolsonaro por causa do tema de Manaus. Agora, não necessariamente nós conseguimos esparramar isso pelo país afora. Se vocês verem no país como um todo, a direita e o bolsonarista botando culpa ora nos governadores, ora na população, mas de modo geral, ainda continua nós sem colar a crise no Bolsonaro. Segunda grande contradição, Valmir, que eu acho que nós deveríamos acompanhar de perto, é o tema da fome e da miséria. Ou seja, nós vamos ter uma situação em pouco tempo, viu, Lucinha, das voltas do saque, viu? Eu vejo aqui a cidade como São Paulo. Gente, alguém de vocês conhece São Paulo? Tem um lugar onde nós moramos aqui, que é a Barra Funda, o Campos Elíseos, tem um elevado, é muita gente morando em situação de rua. Um negócio assim assustador. Ou seja, no governo Lula é 20, agora tem 400 morando num cantinho assim debaixo nas pontes aqui de São Paulo. Mas pra vocês terem uma ideia, na cidade de São Paulo tem 25 mil pessoas em situação de rua. 25 mil pessoas. Ou seja, dá 3 Nova Alegria, mais, né? Umas 5 Nova Alegria, vamos lá, de pessoas que morando em situação de rua. Então isso demonstra uma calamidade. Então em algum momento isso vai explodir. Eu não preciso ter dúvida de que isso vai ter problemas
e contradição de médio e longo prazo. E, por fim, como parte das contradições e da situação do bolsonarismo, é as eleições de 2022. Porque toda essa articulação que está sendo construída por parte do Centrão de ter candidatura própria, mas ao mesmo tempo apoiou eles no Congresso Nacional, pode ser que crie um clima na sociedade para que nós possamos deixar eles brigar entre eles. A prisão do deputado agora, junto com a eleição do Congresso que deixou o Dória na mão e o Rodrigo Maia, e todo esse mundo de Brasília é uma briga, abre aspas, interburguesia, que não fomos convidados para essa festa e nem vamos entrar. Entendeu, camarada Siquara? Pouca coisa nos interessa dessa confusão do meio deles. Por que está em jogo? 2022. Frente a esta situação das contradições deles, o nosso lado, e aí vou ser muito mais rápido agora, eu acho que nós conseguimos chegar até aqui fruto de 4 grandes missões que foram importantes para a esquerda brasileira. Ponto 1, foi a unidade da esquerda. Compas, por mais que nós achamos motivo para brigar com dirigentes ou com organizações, etc., mas na grande política como toda, há uma unidade muito boa, viu? E acho que isso tem que ser valorizado. E o MST tem ajudado a construir as pontes necessárias para nós manter o campo popular organizado. E acho que isso é importante. A eleição do Congresso Nacional caminhou nessa direção. Ponto 2 é o cuidado que a esquerda está tendo com a pandemia. O cuidado que nós estamos tendo com as pessoas durante a pandemia. Oi, meu filho. Mas não quer fazer barulho. Tá bom, não vou fazer muito barulho. Tomás, meu filho, dizendo que é para eu não fazer muito barulho. Chama agricultura familiar, viu, gente? Bom, adelante. Então, tem esse componente de que de modo geral, com essa crise do bolsonarismo e com o enfrentamento que nós tivemos, cuidar das pessoas foi um fato importante. E a situação, compas, é grave, viu? Eu não quero aqui ficar no muro das lamentações e nem trazendo maiores problemas para a nossa conjuntura, mas ontem eu tive uma reunião com o povo da saúde, Padilha e companhia, e ele está em Araraquara. E ele diz, João Paulo, é uma situação gravíssima, porque nós não contávamos que o Brasil ia se tornar um espaço de produção de novas cepas, de novas variantes do coronavírus. E o que ele está dizendo? Lá em Araraquara, que é uma variante nova, já não é só a de Manaus, é mais ou menos assim, Beth. O coronavírus a pessoa pega, vai para o hospital com sintomas e morre em 6 horas. Não tem aquele negócio mais de passar 5, 10 horas, não sei o quê. Ela tem um nível de contágio muito mais rápido e um nível de bagunçar o pulmão da pessoa em 7 horas. E não tem idade, nem os problemas outros que antigamente tinha. Então, compas, olha, há necessidade do MST e dos movimentos populares possa, de fato, cuidar das pessoas. E a sugestão nossa que nós estamos tirando, viu, companheiros e companheiras da Bahia, é que a partir deste mês, final de fevereiro, março, nós decretar lockdown para valer em todas as áreas nossas do MST, em todos os espaços. Eu acho que é importante isso. É uma simbologia, mas é uma forma de cuidar do nosso povo. O Neuri falava em uma reunião nossa que para produzir um quadro do tamanho dos dirigentes que estão aqui nessa sala, você demora 10, 15, 20 anos. Nós não podemos perder em 6 horas para o Covid-19. Ou seja, então, vamos se cuidar até que a tal da vacina chegue. O outro elemento que nos chegou até aqui foi a capacidade de nós melhorar a comunicação com o nosso povo através das redes sociais. E nesse sentido, esse quarto item eu acho muito relevante e importante. Brincava outro dia por aí, companheiros e companheiras, que os famosos Instagram da vida e Facebook era só para mostrar as nossas fotos lindas em cachoeira, andando a cavalo e etc. Agora não, nós foi para briga. A gente coloca uma foto bonita, eu me amo lá, é da vida, mas coloca também fora Bolsonaro, defesa da saúde. Ainda não conseguimos trazer a nossa base para o debate político da comunicação, mas já estamos enfrentando essa disputa exatamente em todos os espaços, inclusive nos grupos de família.
Cada um tem o seu bolsonarista de estimação aí na casa e no grupo de família de cada um de nós. Então, isso tem sido rico, essa disputa na comunicação que nós travamos no último período. E, por fim, o que nos trouxe até aqui foi a possibilidade de fazer lutas, mesmo que capenga com dificuldade. Ora, lutas da educação que aconteceram o ano passado, as lutas contra as privatizações, a luta do Lula livre e a luta, em especial, do auxílio emergencial e da melhoria. E acho que, em termos da luta, a eleição municipal foi uma grande batalha. Eu acompanhei vários estados que o nosso pessoal se arriscou muito. Ora para eleger vereador, ora para eleger prefeito, ora para poder não deixar a direita ganhar. Então, eu acho que esse processo como um todo nos permitiu chegar aqui com fôlego de cabeça erguida. Então, eu sou daqueles que a nossa tropa, o nosso exército, mesmo em tempo de pandemia, é um exército que está de cabeça erguida, olhando para o futuro, olhando para as tarefas de 2021 que estão colocadas para nós. Diante disso, cabe a nós, cabe a essa militância, viu, o nobre colega Cobra, forte da região do Juazeiro, é nós não errar a mão no que fazer. E não errar a mão é uma decisão difícil, porque nós estamos numa pandemia e não podemos recuar. E tem que cuidar da tropa. Então, nesse sentido, é que eu acho que nós deveríamos cuidar com muito carinho das seguintes tarefas. Ponto número 1. Ainda é continuar cuidando da tropa. E neste sentido, cuidar do nosso time, compa, nós precisamos que as nossas direções, que os nossos comandos tenham agora não mais uma relação com o coletivo do MST, mas uma relação com o indivíduo que faz parte do MST. E isso tem diferença. Nós não podemos mais se relacionar com a nossa base, com a nossa militância, por atacado, como diz o outro. Agora, no varejo. É 1 a 1, é conversa, é trabalho de base, é uma relação de sentir como é que está cada comando, cada base nossa, cada militante. E isso tem que ser feito, compas, porque o estrago emocional depois de 1 ano enquartelado sem poder ver o mundo pela janela é muito grande. Então nós temos que ver como é que está o emocional do nosso povo, como é que estão as condições de finanças, viu? Uma pobreza muito grande nós estamos com a nossa militância, muita gente mal economicamente. Os que estão em assentamentos um pouco mais consolidados, a vida é mais tranquila. Eu vejo aqui a situação no centro-sul do país. Mas nós temos uma militância que ainda está cuidando dos acampamentos, cuidando de situação difícil. Então precisamos cuidar com muito carinho da nossa turma, mas também cuidar na cidade. Nós temos que demonstrar nossa solidariedade para as organizações da Via Campesina, as organizações do campo popular e as organizações de esquerda. O movimento tem uma grande articulação no mundo todo. Então é importante, viu, que quem tem relações na cidade, que possa fazer um checklist com cada companheiro que tem. Então, este cuidado, eu queria muito chamar a atenção nesse encontro estadual, que nós não perdemos ele como parte dos valores do nosso movimento, como parte do cuidado com cada companheiro e com cada companheira. Segunda tarefa é a nossa luta em defesa do auxílio emergencial e em defesa da pauta econômica. Não tem como fazer lockdown, não tem como cuidar de pandemia se nós estiver com uma fome muito grande, viu? Então, o cuidado disso é lutar por crédito, é lutar por pauta econômica. Eu brinco por aí, e nós que somos de formação marxista, né, doutora Maurília, não sei se está aqui ainda, mas lembre primeiro, o que decide a vida das pessoas no mundo real, né, camarada deputado das antigas Valmir Assunção, essa frase não é minha, viu? É a economia. Ou seja, se você não cuidar da economia, meus compas, o resto está desandado. Isso vale para os assentados, isso vale para a situação brasileira. Ou seja, é a economia que dirige a política. E isso é importantíssimo para nós resgatar, inclusive, a disputa com o bolsonarismo dentro das nossas áreas. A pauta econômica, mesmo que seja pequena, ela é relevante. Você imagina, nós estamos lutando por ter R$ 300 no Congresso Nacional e tentando chegar a 600. Não é milhões, não é trator, não é máquina, não é grande Pronaf de 40 mil. Nós estamos ainda numa pauta pequena, mas é isso que é importante num momento como esse. Então, bandeiras econômicas. O ponto 3
é a luta política contra o bolsonarismo. Também já falei disso aqui. Aqui eu acho que é o tema de construir maioria na sociedade, viu? O Zé Disseu colocou bem. Eles estão muito bem organizados para nos enfrentar e nós temos que enfrentar eles. Nós teria que ter um processo de pichar essas rodovias como um todo, fora Bolsonaro. Nós temos que colocar o carimbo do Bolsonaro, da tragédia que está sendo produzido contra o povo brasileiro. E isso é importante. Mesmo que o Bolsonaro não caia, mas ele sai desgastado para o ano que vem. Acho relevante isso. A outra grande missão nossa que está colocada agora é o tema da capacidade de fazer as lutas simbólicas que nós se propomos a fazer nas frentes. Nós estamos nas carreatas, que não é muito do nosso feitio, e os panelaços. Ou seja, essas varandas de assentamento, fazer panela não dá certo, né? Mas é o que tem. Tem que pelo menos filmar e mandar para o mundo. Agora, o que mais que é possível fazer? Que não corre risco do ponto de vista da saúde e que nos permite ir desgastando o governo e melhorar as condições econômicas do nosso povo. E nesse sentido do que fazer, o MST tem que ajudar a fortalecer o calendário de luta que foi constituído nesses grandes fóruns. Data das plenárias que está acontecendo no país inteiro, nós temos que estar junto por Zoom. 2, o 8 de março, que é importantíssimo que todo o movimento se soma para garantir o protagonismo das bandeiras e das lutas das mulheres, mas a presença e o apoio político de todos nós. E preparar um 17 de abril bonito e preparar o 1º de maio, conforme já foi colocado aí pelas falas anteriores. E, por fim, além disto no calendário, é o cuidado, em especial, com os enfrentamentos que nós vamos ter com o Bolsonaro nas nossas áreas. Eu sei que na Bahia o fronte é muito pesado, em especial aí no extremo sul. Eu sei que o bolsonarismo vai continuar nos atacando, porque é da natureza deles, mas também, como diria na terminologia dos vietnamitas, o bolsonarismo é um tigre de papel. Eles não aguentam um carreirão também, viu? Se nós mostrar cara feia para eles, de modo geral, eles correm. Eles até agora não nos atacar eles. Mas eu acho que nós vamos ter que cercar de todos os lados e não tem outro jeito de cercar eles se não ser com o nosso povo junto, em todas as suas frentes. O povo tem que estar convencido de fazer esse ataque ao bolsonarismo e cuidar dos nossos acampamentos e do nosso assentamento. Termina essa parte de conjuntura, que vocês já estão cansados e já ouviram a manhã inteira de conjuntura, dizendo da responsabilidade histórica dessa nossa geração que está no nosso movimento. Nós temos uma geração aí dos 40, dos 50, dos 70 que estão aqui à frente, e nós temos que passar por essa crise, compa. Uma crise talvez das mais perversas que a humanidade já viveu. Teve outras crises que já morreram centenas de milhões de pessoas. Mas essa veio pesada. Nós temos que sair desta crise melhor do que nós entramos. E nesse sentido, do melhor do que nós entramos nela, nós não podemos abrir mão do cuidado com a nossa cabeça, o cuidado com o nosso corpo, mas, acima de tudo, o zelo com a estrutura coletiva do nosso movimento, as instâncias de direção, a unidade, o cuidado com os símbolos e o cuidado com a perspectiva revolucionária que nos trouxe até aqui. O movimento chegou até aqui não é só porque nós lutamos por reforma agrária, não é só porque nós achamos bonito que a família melhora as condições de vida, é que nós queremos fazer uma revolução. Ao olhar o retrovisor da história, nós vamos ver a última revolução triunfante, Dr. Clóvis, a Revolução Cubana há mais de 60 anos. É muito tempo. Por isso, nós temos que ser exemplo do que queremos da revolução, do que queremos para o futuro, sem ter convivido com essa situação do passado. Então, eu quero muito terminar minha fala dizendo para nós não perder a perspectiva revolucionária dessa organização que fazemos parte. Talvez uma das maiores organizações desse mundo, talvez uma das organizações mais bonitas que nós chegamos a construir, mas ela tem um sentido histórico, ela tem um sentido de luta, ela tem um sentido e uma perspectiva e um compromisso com o socialismo. E nós vamos sair dessa pandemia maior do que chegamos. Muito obrigado, parabéns, danado aí de vocês. Hora dessa eu chego aí, mas o medo é grande, viu, de sair de casa. Abraço, valeu. Gente do espaço que está
estar atento aos detalhes da conjuntura política, o que fazer. Me parece, Valmir, que as grandes questões que a nossa turma está com muito inquietude é os mesmos que a classe trabalhadora no mundo inteiro está. Como fazer luta em tempos de pandemia? Como segurar a ofensiva do capital, a ofensiva dos fascistas em tempos de pandemia? Acho que essa é a grande questão que vai nos tirar o sono por um bom período ainda, já que é uma situação muito delicada do que nós estamos vivendo. Mas, compas, para nós ir alegrando um pouco os corações das conquistas que o nosso povo teve nesse último período, que são importantes ser levados em consideração. O primeiro, que eu não quis abusar com as conjunturas internacional, porque está todo mundo atento a isso, mas tivemos conquistas importantes no último período. As vitórias da América Latina, mesmo em tempos de pandemia, ela serviu como alento um momento como esse. A situação da Bolívia, que nós ganhamos a eleição depois de um golpe, mesmo com pandemia. O governo da Argentina, numa situação muito difícil do ponto de vista econômico, é uma referência de modelo de Estado, de desenvolvimento, com todos os problemas que os argentinos têm. A situação do Equador, as novidades são muito boas do enfrentamento que nós estamos tendo lá e com possibilidade real de avanço. E a resistência venezuelana, que com uma situação mais adversa veio trazer oxigênio o povo de Manaus, que o Estado brasileiro não conseguiu resolver. Frente a isso, o povo do Estado comunista, com todas as dificuldades que tem chinês, foi quem mais diminuiu a pobreza nos últimos anos e quem saiu na ofensiva na produção de vacina. Também com as dificuldades do que foi a experiência chinesa, as dificuldades que existem. E as resistências do povo cubano, que numa situação adversa, como todos nós sabemos, continua lá resistindo ao socialismo. Ou seja, tem boas notícias vindo pelo mundo que acho que vai nos servir de farol para os enfrentamentos que estão colocados nesse próximo período. Também, ainda como parte das boas novidades, eu acho, e isso tem que ser levado em consideração, não é pouca coisa uma crise como essa, nós temos pelo menos 5 anos que nós não tenhamos nenhuma conquista econômica pelo governo federal. Hora do governo, o último ano da Dilma, os 2 anos do Bolsonaro e os 2 anos do Temer. Mesmo assim, na situação mais adversa, e o Jacques Wagner reconheceu aqui junto à nossa turma, nós conseguimos fazer uma grande campanha de doação de alimento, ou seja, uma campanha muito grande, com mais de quase 5 mil toneladas de produtos que foi entregue nesse país todo. Vou mais longe. Nos nossos assentamentos, nós não temos situação de pessoas em situação de fome, como os outros 12 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza que estão na sociedade. Então, enfrentar a pandemia com essas notícias boas, isso acaba nos trazendo para o xadrez e para a luta política. Ou seja, o xadrez da luta política, que não é a cela de prisão, e o xadrez no sentido do jogo e da luta política. E termino ainda como parte das notícias o resultado das eleições. Compa, fazer eleição sem um real no bolso, como foram os nossos candidatos, numa pandemia como essa, e numa ofensiva do bolsonarismo, e ter a quantidade de voto que a esquerda teve, na minha opinião, por si só foi uma vitória. Óbvio que não teve todas as conquistas que nós imaginávamos, mas se vocês pegarem mesmo o PT na Bahia, ele teve vitórias importantes, teve um volume de trabalho de base durante essa campanha muito grande. Oxalá o meu amigo Siquara, que fazia tempo que não visitava tanta casa no extremo sul da Bahia, o bicho velho saiu de casa, montou num cavalo, numa bicicleta e fez um trabalho gigantesco, junto com centenas de outros companheiros e companheiras por essa Bahia fora. Então veja, tem boas notícias no cenário. O que eu acho que nós deveríamos ir agora, pensando, o momento, é de conspiração. Por isso eu quis chamar a atenção que a nossa organização precisa ter, neste momento, mais do que nunca, uma perspectiva revolucionária. Uma perspectiva revolucionária não é a perspectiva de achar que nós vamos radicalizar, que vamos cortar pescoço dos reis
e governos. Não se trata disso ainda. Se trata de uma perspectiva política, de posicionamento dos quadros da organização. Não há motivo para nós correr para debaixo da cama agora. Não há motivo para nós não se animar com a possibilidade real de, daqui 2 anos, nós derrubar esse governo. Tem condições reais para isso. Tem quadro, tem partido, tem organização e mais, tem uma conjuntura muito adversa para esse governo e para o bloco golpista. A situação de perspectiva política é muito melhor para nós. E acho que quem está mais preocupado com o rumo da política é eles, porque a economia não tem possibilidade de dar certo. A taxa de investimento no último ano foi menos de 13%. Qualquer governo, para ter um mínimo de crescimento, precisa ter investido 25% a 30%. Então, nós não vamos ter novidade na economia. 2. E com essas novas cepas que está surgindo da pandemia, pode ter certeza, o mundo vai fechar os aeroportos para receber brasileiro. Isso vai criar uma contradição na casa da classe média brasileira, que vai querer ir para Miami no segundo semestre, ou vai querer ir para a Europa, como a gente nunca viu. E isso são contradições boa interburguesa que nós vamos ter que aflorar neles. E por fim, eles também têm um problema real de lidar com o que eles produziu, com a fome e com o extremismo bolsonarista deles. A lição que o STF deu a esse deputado agora vai botar muita gente de barba de molho. Então, neste sentido, é que eu acho que não há motivo de pessimismo. Há motivo de preocupações e, ao mesmo tempo, estarmos melhor preparados para o que fazer neste próximo período. Termino aqui, nobre coordenação, dizendo que, nesse sentido, o MST precisa voltar com muito carinho para dentro das nossas bases. E a minha tese que eu tenho falado por aí, que agora é um momento de relação individual. Os coordenadores, as coordenadoras têm que falar com cada pessoa, é um momento de ouvir e é um momento de conversar. Por Zap, por Zoom, por carta, por Sedex, por carta de correio, de qualquer jeito. Tem que ter uma relação de nossa comandância com a nossa base. Precisa esclarecer o que está acontecendo e mais, animar para o futuro. A perspectiva política tem que ter esse diálogo nesse primeiro momento. Eu brincava com o nobre deputado Valmir Assunção, das antigas, de que eu não gosto de um termo que eu ando, inclusive, reproduzindo por aí, chamado de território. A turma do Geografar vai me dar uma cadeirada agora. Por que eu não gosto do conceito território? Porque ele esconde, quando você fala territorialidade, a tarefa individual. Eu estou cuidando do meu território. Hã? O que é meu território? Meu território tem que ter nome. Estou cuidando do meu núcleo. Estou cuidando do meu assentamento. Eu estou cuidando do meu acampamento. Porque senão eu fico no genérico do genérico. E o território é quando eu brinco por aí, que eu sou dessa área da articulação política. Eu falo, tem uns militantes, quando quer correr da serviço, ele fala: o que você está fazendo? Articulação política. Aí cabe tudo, né? Às vezes está dormindo em casa, fazendo articulação política no terreiro e fica inventando história. O que eu quero chamar a atenção? O território nosso, quando a gente fala, não é para esconder o específico. Nós temos que cuidar da nossa roça ali, do nosso núcleo, do nosso assentamento e assim por diante. Esse desafio está colocado para cada um de nós. E colocado não é numa perspectiva essencialista, como alguns acham que o MST tem a tarefa de distribuir cesta básica dentro de acampamento e assentamento. Isso é importante, mas não é essa a missão. A missão é levar a ideologia, a esperança e a organização para o nosso povo. Com isso, eu não tenho dúvida que essa pandemia vai passar e nós vamos estar firme e forte, preparado para as lutas do próximo período, como há 30 anos no glorioso Corte Grande, produzindo uma boa cachaça, como bem disse o senador Jacques Wagner. Cooperado, um abraço a todos, tenhamos um bom encontro estadual e que nos encontramos nas batalhas e eles passarão e nós passaremos. Um abraço.